amados, a paz de Arusha. Hoje, dia 4 de junho de 2019, né? Então vamos lá, mais um dia que o nosso amado Pai nos deu, né? Mais um dia para respirar. Então, louvado seja Yahweh, né? Por ele estar nos dando mais um dia de vida. E é isso aí, então, né, eu quero aproveitar bastante hoje para poder mostrar o engano, né, desses líderes religiosos para que hoje muitos possam sair do engano da religião. Eu creio que esse trabalho que o Pai está fazendo através de mim, né, através do Espírito, né, que está me usando para falar, eu creio que muitos estão saindo desse engano, né, da religião e indo para a porta estreita, que é Yahushua, né, porque ele é o único caminho, ele é o único que nos leva ao Pai. Então vamos continuar aqui na pregação do Maurício Medeiros, falando sobre Colossenses 3. Vou colocar aqui para vocês. Desculpa aí o barulho, sempre tem um barulhinho, né? Peraí. Porque assim tá bom, né? E assim tá ótimo. Beleza, então vamos lá, vou botar aqui, tá? Aquele fundo de garantia que se ela tivesse me dado, eu teria torrado. Ou então, se eu não tivesse torrado, como família, sempre alguém está sempre precisando. Alguém vai fazer uma operação, alguém vai fazer uma viagem, vai acontecer uma coisa. Toma teu dinheiro. Deus guardou para mim. E na hora de comprar um apartamento, eu estava com o dinheiro guardado. Eu comecei a pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Eu queria hoje poder ter o poder de pegar você e te tirar da crise. Irmãos, então vocês vejam, ele sempre fala, eu penso nas coisas lá do alto, não nos que são daqui da terra, mas ele só fala das coisas aqui da terra. Ele não fala das coisas do alto, ele não fala das coisas do espírito, porque ele desconhece o que é viver no espírito, o que é andar em espírito. Ele desconhece isso. Então vocês vejam, está totalmente assim, estranho isso, totalmente fora do contexto que está na escritura. Porque segundo ele, né, o que eu estou entendendo no espírito, viver no espírito para ele é andar nesse templo físico. Que aqui é físico, no espírito nós somos o templo. Ele ser o pastor e Deus falar através dele, ele falar para o povo. No espírito, o pastor é Yahushua e o próprio Espírito que habita em nós fala conosco, fala com cada um de nós. Não precisa de um intermediário para falar, não precisa de um mediador, porque aqui ele faz o papel de um mediador. O mediador entre Deus, mas o Deus aqui é o Terron e o homem. Mas no Espírito, na Escritura, diz que Yahushua, ele é o mediador entre Yahweh e o homem. E é Yahushua homem. Ainda está assim. Yahushua homem. Então vocês vejam que o jejum para ele, no físico, aqui, que ele pensa que é espiritual, é a pessoa deixar de comer para alimentar o corpo físico, tá? Para poder queimar a carne. E sendo que o espírito, na escritura, no entendimento, o jejum, no entendimento, que está na escritura, é a gente ajudar o próximo, como a gente leu em Isaías 58, e depois em Mateus 25, quando a gente vai ser cobrado, segundo o jejum, em Mateus 25. Eu tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber. Este é o jejum no espírito. É a gente ajudar o próximo. É a gente não ficar com fome no físico e nem tampouco no espírito, mas a gente alimentar o faminto, a gente repartir a comida com o faminto. E isso está tanto no campo espiritual quanto no campo físico. Porque a gente pode alimentar o faminto no campo espiritual falando de Yahushua, falando da promessa. Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando a gente está falando de Yahushua, que é o pão vivo, outra pessoa que está faminto no entendimento, no espírito, vai se alimentar.
E da mesma forma, a gente repartir o pão físico, a comida física, com quem não tem. Então, esse é o jejum. A oração que ele fala é a oração no físico, de você dobrar o joelho e fazer esses atos religiosos para orar. E sendo que a oração no espírito é no pensamento, é direto ao Pai. Você não ora com as pessoas, você ora ao Pai. Você ora para as pessoas e não com as pessoas, é diferente. Então vocês estão vendo que tudo que ele está falando aqui no físico, ele está botando para o espiritual. E aí, como ele fala que ele pensa nas coisas lá do alto, mas pensar nas coisas lá do alto é ele ser pastor, é ele ir à igreja, é ele orar em ato religioso, dobrando o joelho, é ele fazer jejum, é ele adorar no templo físico. Então, para ele, isso é pensar nas coisas lá do alto. Entende? Então, quer dizer, está totalmente fora do que realmente é as coisas no espírito, andar no espírito. E aí, como ele pensa nas coisas lá do alto, quer fazer esses atos religiosos, que segundo ele está fazendo as coisas lá do alto, está pensando nas coisas lá do alto, aí ele está sendo abençoado na terra. Entende? Sendo que no espírito é totalmente diferente. Inclusive, até o congregar, né? Como diz em Hebreus 10, 25, né? Que veja bem, eu não vou ler tudo, porque a gente já leu Hebreus, né? Em algumas versões a gente já leu Hebreus. Deixa eu até botar aqui. Olha, que tá de novo, ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, por vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Então vocês vejam que quando as pessoas levam para um templo, não está levando para Yahushua, para a porta estreita que é Yahushua, mas está levando, na verdade, para a religião. E a religião não converte ninguém. A religião não salva ninguém. Quem salva é Yahushua. Tá certo? Então, em Hebreus, veja bem, em Hebreus 9, vou nessa aqui, tá? Vocês leiam tudo, amados. Leiam a carta de Hebreus toda, que essa carta revela muita coisa, fala da lei e fala da benevolência, de como você... É a diferença do espírito para o físico, que a lei é físico, religião, e no espírito é no entendimento. Então mostra a diferença aqui, né? Então aqui, ó, Hebreus 9, 11, vou ler primeiro o versículo 11 e depois vou para o versículo 24. Mas vocês leiam tudo, porque eu já li essa carta toda no vídeo do Silas Malafaia, tá em outros vídeos, no vídeo do Tio Lu também, refutando o Tio Lu, eu já li os capítulos 9 e 10 todo, tá? Olha, mas Yahushua veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Veja, quando, porém, Yahushua veio como sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote, no espírito, no entendimento, tá certo? Por que ele é o sumo sacerdote? Porque ele se ofereceu em sacrifício por nós. Ele se sacrificou e ele próprio se ofereceu por nós. Porque o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício dos animais. Mas ele primeiro oferecia por ele, porque ele pecava. Isso era uma vez por ano. Vocês vão ler isso aqui em Hebreus 9, tá? E ele oferecia o sacrifício, o sangue, o sacrifício do cordeiro, por ele próprio, porque ele pecava, e depois ele oferecia também pelo povo, pelo pecado do povo, né? Só que Yahushua, ele é o sumo sacerdote no entendimento. Pai, ele enviou Yahushua como sumo sacerdote. Então ele é o sumo sacerdote no entendimento, mas ele não ofereceu, não se ofereceu a si próprio para perdão dos pecados dele, porque ele nunca pecou, mas ele se ofereceu, por isso que ele é sumo sacerdote, porque ele se ofereceu em sacrifício por nós, tá certo? Por isso que ele é o sumo sacerdote no entendimento. Então aqui, ó,
Quando, porém, Yahusha veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação. Veja, tá vendo? Ó, tabernáculo, ó, tabernáculo. Então ele não entrou no tabernáculo. E tem outra versão que diz que aquele que entra no tabernáculo, é outro capítulo, que entra nesse tabernáculo físico, não está no tabernáculo do Espírito, tá? Aí então aqui, ó, verso 24, vamos lá. Verso 24. Olha o que diz aqui, falando de Yahusha. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Ah, tá. Já tá assim mesmo, né? Então vamos lá, vamos direto aqui no verso 24. Ó. Tá? E vocês leiam tudo, amados. Vejam. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais, quais eram as coisas do tabernáculo, tudo isso. Vocês podem ler Hebreus todo que vocês vão ver. Deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. E Yahusha não entrou num lugar santo, feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Yahweh para pedir em nosso favor. Veja, porque Yahusha não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós mediante a Yahweh. Santuário, mas a gente já viu santuário, pois Yahusha não entrou num santo lugar feito por mãos humanas, ou seja, santuário e templos são sinônimos, tá certo? Santuário e templos, eu até mostro aqui de novo para vocês. Olha, sinônimos de santuário. De santuário. Ó, capela, ermida, íntimo, interior, fundo, abadia, arde, basílica, catedral, convento, igreja, mosteiro, presbitério, relicário, sacrário, sé, templo, urna. Tá certo? Recinto, belinda. E aqui no templo. A palavra templo aparece também nas seguintes entradas: capela, macumba, nave, pagode. Então vocês vejam que é uma coisa totalmente satânica, totalmente terrônica, né? Que é de terror mesmo. Então, vejam bem. Aí aqui, amados, tá? Quando em Hebreus 10 fala, aí aqui, vamos aqui para Hebreus 10. Ah, peraí. Hebreus 10, versículo 25. Aqui quando fala de não deixar de nos reunir como igreja, tem uns que falam nos reunir como igreja e outros falam, aqui ó, não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Aqui já está, né? Pelo contrário, animemos aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ó, não deixamos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, fazemos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns. Não abandonando a nossa congregação. Mas tem uma versão aqui, eu acho que é a versão viva, tá? Que fala, nessa versão viva, não deixemos de ser igreja. Quer ver? Engraçado que Hebreus não está aqui, né? Como o de Paulo, né? Hebreus não está aqui como Paulo. Só que Hebreus é carta de Paulo, sim, tá, amados? Não tenho dúvida nenhuma disso. Hebreus é carta de Paulo. Então, aqui, ó, Hebreus 13. Não, Hebreus 10.
Hebreus 10. Na Bíblia Viva. Vamos ver como é que está aqui. Não descuidemos de nossos deveres na igreja, nem nas nossas reuniões, mas tem uma que diz, não deixamos de nos reunir como igreja. Tem uma que diz isso. Agora eu não sei qual versão que diz isso. Se eu não me lembro. Que tem uma que está assim. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Tem uma tradução que fala isso, gente. Deixa eu ver se é essa. Não abandonemos a tradição de nos reunir. Aqui, ó. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Ou seja, nós somos a igreja. Nós nos reunimos em um lugar, mas não num templo físico, num lugar, numa casa. Ou seja, mas hoje, como é difícil com o avanço da internet, que o próprio o profeta Daniel, ele falou, né? Que quando a ciência se multiplicasse, a ciência é o que? A internet. Hoje, nós nos reunimos como? Aqui nessa casa aqui, ó, internet. Através do WhatsApp. Nós temos a congregação no WhatsApp, que nós nos reunimos em grupos para poder compartilhar conhecimento. Isso é congregar. É no entendimento. E nesse entendimento que nós congregamos no corpo de Yahushua, que é no Espírito, nesse entendimento do Espírito, a gente congrega no físico como? Na internet, no WhatsApp, no chat, né? Quando a gente está assistindo uma live ao vivo do irmão Edinho, do canal Últimos Dias, e a gente vai ali e compartilha o conhecimento, isso é o quê? Isso é congregar. Entende? Mas no Espírito, a gente não deve deixar de nos congregar como igreja, porque nós somos a igreja. E nós congregamos no corpo de Yahushua, isso é no entendimento, não é no físico. Porque o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso está escrito em várias partes da Escritura, como a gente já leu aqui em Atos 17. O Iá, que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos e a respiração e todas as coisas. Amados, se o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, e Yahushua, ele não entrou em santuário feito por homens, o que nós vamos fazer no templo que o Altíssimo não habita? Entende? Isso é no entendimento. Então, aqueles que vão no templo físico não estão no espírito. Vocês vejam bem uma coisa aqui, amados. Hebreus 13 diz assim, vamos ver. Vamos lá. Conserve esse livro para não dizer. Peraí. Olha aqui. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Tabernáculo é no físico. Os que ministram no físico não têm direito de comer do altar que está no espírito. Entende isso? O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Veja, fora do acampamento. Assim, Yahushua também sofreu fora das portas da cidade, para purificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Ó, fora. Saiamos até ele, até Yahushua, que é o caminho, fora do acampamento, ou seja, fora da religião, fora do tabernáculo físico, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Yahushua, portanto, oferecemos continuamente a Yahweh um sacrifício de louvor,
que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja que confessa quem? O seu nome, que é Yahushua, não é Jesus. Jesus não é sacrifício nenhum falar, porque todos adoram Jesus. Até na macumba, eles batem ponto para Jesus. Mas aqui é que eles confessam o seu nome, por quê? Porque é um sacrifício falar Yahushua, porque as pessoas, não é por nós, porque nós amamos Yahweh e Yahushua. Então eu tenho prazer de falar de Yahweh e de Yahushua, mas é sacrifício para aqueles que rejeitam o nome. Entende? Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Yahweh se agrada. Olha o sacrifício que ele se agrada no físico. Repartir com os outros que você tem. Esse é o sacrifício no físico. Não é você ir a um templo físico, adorar a Deus no templo físico, dar dízimo de oferta no templo físico, mas o sacrifício que ele pede, o sacrifício no espírito que ele pede, é que a gente confesse o seu nome, é fruto de lábios que confessa o nome. E no físico, o sacrifício que ele quer é que a gente reparta com os outros o que nós temos, que a gente reparta com o faminto. Veja, Isaías 58, é esse aqui o sacrifício, que é o jejum no entendimento, e Mateus 25, como a gente leu, que Yahushua vai cobrar esse jejum de Isaías 58, que é repartir o pouco faminto, vestir o nu, ajudar os necessitados. Então vocês vejam bem, entende? Vejam bem o que realmente é o congregar. Tá certo, amados? Então, ele aqui não sabe o que é o congregar na verdade, porque ele não congrega no entendimento, ele congrega num templo físico. Isso aqui é um tabernáculo físico, é um templo físico, e ele não está no espírito. O problema todo é esse. Então ele desconhece o que é andar no espírito, porque só anda no espírito quem sai do físico, quem sai do engano da religião. Aí sim vai andar no espírito, porque Yahushua é o caminho, é a porta estreita, é o caminho que nos leva ao Pai. Somente Yahushua nos leva ao Pai. Religião não leva ao Pai, denominação não leva ao Pai, líder religioso não leva ao Pai. O único que leva ao Pai é Yahushua, tá certo? E por meio da fé em Yahushua, tá certo? Porque nós cremos em Yahushua, entramos na porta que é Yahushua, andamos no caminho que é Yahushua, e ele nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito. É assim. E nós passamos a ser cheios do Espírito. Não precisamos mais buscar a Deus, o Espírito, nos templos. Por quê? Porque nós somos o templo e o Espírito mora em nós, então ele não se esvazia. O que nós precisamos buscar, como a gente leu em Colossenses 3 todos, que nós precisamos buscar a renovação no conhecimento. Aí sim, porque o próprio Espírito vai nos renovando no conhecimento do Pai e do Filho e de tudo que nos foi ocultado, tá? Mas buscar o Espírito não, porque o Espírito mora em nós, a gente não precisa buscar o que nós já temos, tá certo? O que nós precisamos é crer e continuar andando no Espírito, no entendimento, segundo o que Yahushua nos ensinou, tá certo? É assim que funciona no Espírito. Vamos continuar aqui. Foi mandado embora? Ótimo. Tu está com o tempo aberto para começar a orar e cavucar em Deus para saber qual é o próximo passo. Porque até então você estava trabalhando tanto que não tinha nem tempo de vir à igreja. Lembra? Pergunta para quem estava, lembra? Estava trabalhando tanto. Pastor, mas tem... Então você vê, você estava trabalhando tanto que não tinha nem tempo de vir à igreja, mas em nenhum momento ele falou: poxa, eu estava trabalhando tanto que eu não pude ser a igreja. Sabe, eu não pude ser a igreja. Não, ele vai sempre falar, eu não pude vir à igreja. Então na cabeça dele, amados, é por isso que na Escritura, em 2 Coríntios 4,4, diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz da promessa, que evangelho é promessa, para que a luz da promessa não resplandeça, para que não resplandeça a luz da promessa, tá? Está assim, ó: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho.
Mas só que na verdade é para que não resplandeça a luz da promessa. Porque evangelho é promessa. Só que quando fala assim, eu pensava assim também, eu falo isso como evangélica que eu fui há 46 anos. Quando eu lia o Deus desse século, segundo o entendimento dos incrédulos, eu entendia que o Deus desse século era o diabo, Satanás. Hoje eu sei que Satanás é Terron, certo? Só que eu pensava assim, mas eu não sou incrédula. Por quê? Porque eu vou à igreja, eu adoro a Deus, eu creio em Deus, eu creio no Filho, eu creio que Jesus é Deus, é o próprio Pai que se fez carne. Porque eu pensava assim, porque a religião, ela ensina assim, a Escritura diz assim, ó, e a Ruxa disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, mas tem que crer em Arruxo, como diz a Escritura. E a Escritura diz que Arruxo, ele é filho de Arro, ele é Salvador, ele é Senhor, ele é sumo sacerdote, ele é apóstolo, bispo das nossas almas, ele é o único pastor, ele é o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Ele é a salvação, é assim que diz a Escritura, mas a Escritura não diz que Yahushua é Deus. E ele próprio disse, a vida eterna é esta, em João 17,3 está escrito, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, ó Pai, só como o único Deus verdadeiro, e a Yahushua, a quem tu enviaste. Então, ele não se denominou Deus, por quê? Porque ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. O único Deus é Yahweh, o único Deus verdadeiro. Ele frisou bem, o único Deus verdadeiro, porque tem o falso. O Deus falso é Terron, que habita aqui, ó, nesses templos de pedra. Então, quando a Escritura fala que Terron, que é o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, esses incrédulos, a pessoa que está no templo físico pensa que o incrédulo é aquele que não crê em Deus, é aquele que não está na igreja, que não vai à igreja, que são os ímpios que estão fora da igreja. Mas, na verdade, os incrédulos são aqueles que vão no templo. Por quê? Porque não crê que são o templo. Porque quem crê que é o templo não vai mais a templos. Porque crê que é o templo e acabou. Eu sou o templo, eu não vou mais a templo. Eu creio que Yahushua é o pastor no entendimento, então eu não vou mais ouvir um líder religioso. Por quê? Porque o próprio Espírito fala comigo. Isso é crer, isso é ser crente. Então aqueles que são incrédulos são os religiosos, que vão ao templo, que ouvem um líder religioso, que praticam o jejum como ato religioso, que praticam a oração como ato religioso. Tá certo? Esses são os incrédulos, que dão dízimos e ofertas como ato religioso, sendo que o último dízimo e a última oferta foi dado por nós, que é Yahushua. Então, quando a gente dá dízimo e oferta aqui, a gente não crê que Yahushua foi o último dízimo e a última oferta dada por nós. Quando a gente pratica sacrifícios que eles pedem, a gente tem que se sacrificar, a gente tem que ir mais à igreja, a gente tem que dar dízimo de ofertas, a gente tem que fazer isso, e tem que ir no monte, não sei o que, esses sacrifícios todos, que são atos religiosos, é porque a pessoa não crê que Yahushua foi o sacrifício perfeito, que Yahushua foi o sacrifício feito uma vez por todas por nós, como está escrito em Hebreus 10. Está escrito que o sacrifício dele foi único e de uma vez por todas. Então, quando a pessoa faz sacrifícios, como atos religiosos indo no templo físico, é porque a pessoa não crê que o sacrifício que Yahushua fez foi perfeito, foi único. Então, a pessoa precisa de fazer o seu sacrifício. Amados, e Yahushua, a parábola das 10 virgens que eu já li com vocês, né, daquela irmã, da irmã Sol, que ela também está enganando, mas ela engana não querendo enganar. Ela já engana estando enganada, pensando que está falando a verdade. A parábola das 10 virgens, quando Yahushua dá essa ilustração que tem 5 prudentes e 5 loucas, 5 imprudentes, né? E que as 5 prudentes, elas levaram o azeite consigo.
E as 5 imprudentes, elas não levaram o azeite. Ou seja, as 5 prudentes, elas levaram o azeite, elas levaram a lâmpada e levaram o azeite em vasilhas. Enquanto que as 5 imprudentes, as 5 loucas, né? Que deu uma outra tradução de que está loucas, elas levaram somente a lâmpada, mas não levaram vasilhas com azeite. Então, vocês reparem que as 10 tinham a lâmpada, tá certo? As 10 tinham. Só, o que são aqui a lâmpada? A lâmpada é a salvação que Yahushua nos deu. Ele nos deu a salvação. Ele morreu para nos dar a salvação. Só que todas elas tinham a lâmpada que é a salvação. Só que o azeite era o quê? Era assim, tipo, você está ali na salvação, ali, você está no entendimento, tá certo? Então, as que levaram o azeite, elas levaram o que Yahushua deu, que é a salvação, elas levaram. E as outras que foram comprar, elas compraram por quê? Porque elas não aceitaram a salvação. Elas tinham a salvação que Yahushua deu, mas elas não aceitaram a salvação que ele deu. Então, ela tinha que comprar. E como as pessoas vão comprar a salvação? Aqui no templo físico, dando dízimo e ofertas. E sendo que Yahushua deu a salvação. Você não precisa comprar, ele deu. A diferença é essa. Entende? Então, as pessoas que estão nesse templo aqui estão no engano. Estão comprando a salvação, sendo que Yahushua lhe deu. A gente precisa que receber e levar conosco o azeite, que é a salvação. É levar conosco, tá certo? E falar da promessa para outros, para que outros também possam aceitar a salvação que Yahushua deu. Tá certo? Vamos continuar. Tem que trabalhar, porque o pastor, a igreja não vai dar dinheiro não. E não vai dar mesmo não. Mas o Deus da igreja vai te sustentar e sustentar bem. Vai te sustentar. O Deus da igreja, mas vocês reparam que o Deus da igreja que ele fala é o Deus do templo físico. Não é o Deus da igreja, nós que somos o templo, que somos a igreja. Mas aqui ele está falando Deus da igreja, templo físico. Vocês podem ver que as pessoas que estão aqui estão pensando no Deus da igreja física. Eu falo isso porque eu entendo isso, porque eu, como era evangélica há 46 anos, eu também pensava assim. Hoje eu vejo o jeito que eles pensam, porque eu pensava dessa maneira, e vejo no espírito como é no entendimento. Então você vê que o Deus da igreja vai sustentar você. Mas qual é o Deus da igreja? O Deus da igreja, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, desse moço aqui. E todos pensam assim, o Deus da igreja, o Deus de cada denominação, mas não é o Deus Yahweh, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus da igreja, nós, que nós somos o templo do Espírito, nós somos a igreja de Yahweh, a casa morada dele. Tá certo? Sustentar e sustentar bem. Quando você começar a entender que precisa pensar nas coisas que são do alto. Pensar nas coisas que são do alto significa, Deus, eu quero ler a tua palavra, eu quero ter um tempo de comunhão maior contigo. A gente vê no meio da rua aí. Veja, o pensar nas coisas lá do alto significa, Deus, eu quero ler a tua palavra, eu quero um tempo de comunhão maior contigo. Só, vocês vejam que ele quer ter um tempo de comunhão maior com Deus, porque o Deus dele não habita nele. O Deus dele faz visita. Como muitas vezes, até mesmo o Paulo Júnior, na oração que ele fez, na oração do sintoma dos desviados, né, que eu avaliei também a pregação dele, você vê que ele ora assim: Senhor, faça uma visita aqui nesta noite. Muitos líderes oram assim, nos visitam nesta noite. Então vocês vejam que o Deus dele faz visita, entra na alma, não é no espírito, mas é na alma, e a pessoa fica cheia na alma, cheia da emoção, e pensa que está cheia do espírito, o espírito se esvazia. Por quê? Porque o espírito visita esse espírito do engano e vai embora. Mas o espírito de Yahweh, ele não faz visita, ele mora. Então você não precisa buscar mais comunhão. Por quê? Porque você já tem a comunhão
24 horas, é direto, é a comunhão constante com o Pai, Ele mora em você, o Espírito habita em você, mora em você. Então você pode falar com o Pai e Ele pode falar com você a hora que Ele quiser. Então você vê que está totalmente contrário do que é do Espírito. Ele precisa ter mais tempo de buscar a comunhão. E sendo que o Espírito da verdade mora em nós. Ele está em comunhão conosco constantemente. Então vocês vejam a diferença. Aí, essa rapaziada toda de preto. E aí você vira e fala que ele é o quê? É um emo, é um dark, é um isso, é um gótico, é um não sei o que. Não é isso? Quando olham você no meio da rua, falam que você é o quê? Que estilo de vida nós estamos passando para aqueles que estão nos olhando? Aí você vê, ele fala de gótico, de dark, né? Que dark é trevas, né? Em inglês, né? Darkness, trevas. Mas você vê que estilo de vida você está passando. Mas olha aqui, ó. Isso aqui é trevas. A igreja é toda escura. Então você vê que não bate. Como que ele vai falar de luz em trevas? Não precisa nem te dizer que o templo de pedra é trevas, porque aqui já está mostrando. Yahweh é luz, nele não há trevas nenhuma. Não tem como. Yahweh habitar aqui, ó. É mais um perturbado. É mais um que está depressivo. É mais um que aconteceu isso, aquilo, outro. Não, irmão. É mais um que tem um estilo de vida diferente. Tá todo mundo nervoso, tá todo mundo isso, aquilo, outro. Você tá bem pra caramba. As pessoas me perguntam, e aí, como é que você tá? Eu tô sempre melhorando. Mas tu não tem problema? Porque você que vai querer pegar alguma coisa de mim? Quer que eu te passe meus problemas? Se não, então esquece. Vai dobrar o joelho comigo? Daniel. Você vê que ele sempre leva pro lado físico. Vai dobrar o joelho comigo, ou seja, tem que dobrar o joelho para orar. E sendo que o Pai diz que nós temos que orar no secreto. Orar no secreto não é você fazer atos religiosos, dobrar o joelho para orar. Ninguém precisa saber que você está orando. Somente o Pai. É orar no secreto. Você pode orar em qualquer lugar, até no ônibus. Você sentada, você pode orar sentado no banco do ônibus. Você no banheiro, você pode orar em qualquer lugar. Você não precisa dobrar o joelho para orar. Tem que ser no secreto. Somente o Pai e a Ruxas que está à direita do Pai que vão ver que você está orando. Mas ninguém. Então você veja bem. Você lembra? Quando Daniel soube que todo mundo vai morrer lá. Vai morrer por quê? Porque não resolveram lá. Não, peraí, eu vou procurar meus amigos. Eu vou procurar Misael, Azarias, Ananias. E nós vamos clamar ao Senhor a fim de que Ele revele. Pergunta para quem está lá. Quem são teus parceiros de oração? Pergunta, quem são? Tu tem parceiro de oração? Parceiro de fofoca. Veja, quem são seus parceiros de oração? Para orar juntos. E sendo que o próprio Yahushua, ele disse que nós não devemos orar assim, em praças, né? Nas sinagogas, como faz os hipócritas. Ele ainda fala isso, como faz os hipócritas. Em Mateus 6, que a gente leu. A gente já leu aqui nesse vídeo, né? Mas ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Ele fala tu, você. Ele fala vocês, quando orarem, entra no quarto. Não, ele fala tu, você. Entra no teu quarto, ou seja, no entendimento, e ora ao Pai. Ele diz que nós devemos orar pelos outros, mas não orar com os outros, mas é orar uns pelos outros. É diferente você orar uns pelos outros, no entendimento, do que você orar com os outros, reunidos. Então você vê que ele foge do que está na Escritura, que na Escritura não tem respaldo para a pessoa fazer orações, pelo contrário. E a Ruxa foi bem clara, amados, está aqui, ó. Mateus 6. Vamos ler. Não tem problema nenhum de ler de novo. Posso ler quantas vezes precisar. Olha aqui. Ó. E quando vocês oraram, não estejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas,
a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então vejam bem. Veja bem, ele diz, quem são seus parceiros de oração? Para orar junto. Aqui a Ruth está falando o contrário, olha o que ele vai dizer. Mas quando você orar, Não está falando quando vocês orarem, quando você e seu parceiro de oração orarem juntos. Não é isso que está falando. Está dizendo, e quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta, ou seja, o quarto aqui é entendimento, no pensamento. Feche a porta, fecha a boca. Só ore com o Pai, não fale com a boca. E ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto recompensará. Em outra versão que a gente já leu, está dizendo recompensará publicamente. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos ou como fazem os hipócritas. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então vocês vejam que, e a Ruxa que está falando que nós temos que orar no secreto, somente nós orar. O que nós temos que fazer é orar pelos outros. Orar pelos nossos irmãos, pela nossa família, mas não orar com os outros. Está fora do que está na Escritura, amados. Está totalmente fora do que está na Escritura. Que a gente tem, que sabe quem vai nos ouvir e vai propagar. Olha, eu sei que se eu ligar para fulano, é a mesma coisa que ligar para a torcida do Flamengo. Você liga, vai contar para todo mundo. Irmã Beth ficou nervosa. Não liga para ninguém. Eu quero, irmãos, olha, presta atenção. Eu quero convidar você a ter parceiro de oração. A gente tem até medo de falar. Eu vou falar meu pedido de oração, todo mundo vai saber. Olha. Veja, vocês estão vendo, né? Gente, começou a chuva aqui, tá chovendo bem, mas vamos continuar, tá? Vocês estão vendo? Eu quero convidar você a ter parceiros de oração. Então, vocês vejam que todos eles, esses livros religiosos, eles não pregam, não ensinam segundo o que está escrito na Escritura. Não, pelo contrário, eles ensinam o que está errado. Eles não seguem Yahushua, eles seguem a outro líder religioso acima dele. Você vê que ele mesmo falou, eu não quero dar problema para o meu pastor no início. Por quê? Porque ele segue a um pastor que está acima dele. E é assim. E aí o que acontece? Eles não seguem Yahushua, eles não seguem a Escritura. Por isso que Yahushua disse, em Mateus 23, falou, vocês ouçam a eles, fazem o que eles dizem. Quer ver? Aqui Mateus 23, olha aqui, ó. E a Rússia está falando isso para eles, mas está dando exemplo, está falando isso para os discípulos e a multidão, mas dando exemplo de não seguir esses líderes religiosos. Olha o que a Rússia está falando aqui. A gente já leu Mateus 23 todo, mas vou ler só uma parte aqui para vocês verem, ó. Então Yahushua disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Quem são os mestres da lei e os fariseus? Esses líderes religiosos. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fatos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as frontes de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas e de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Veja, mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes ou pastor, hein? Porquanto você só tem um só chefe, um só pastor, que é Yahushua. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Veja, aqui ele está falando dos líderes religiosos. Então você vê que eles não praticam o que pregam.
Eles não praticam o que está na Escritura. Eles não praticam o que está na Escritura, não praticam o que pregam e ainda pregam fora do que está na Escritura. Eles pregam o contrário. Veja, aqui a Rússia está falando que somente ele é um chefe, que é Yahushua, o pastor. Mas esses líderes religiosos se denominam pastor. E a Rússia diz que nós devemos chamar somente o pai de pai. Ou seja, esse pai aqui não é um pai biológico da gente chegar e chamar o nosso pai, que é nosso pai mesmo, de pai. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de pai espiritual. Tá certo? Então, não chamei ninguém de pai, porque um só o vosso pai que está nos céus. Ou seja, não chamei ninguém de pastor, de bispo, de apóstolo. Veja, de líder religioso, porque um só é o vosso pai que está no céu e um só é o vosso pastor, que é Yahushua. Aí ele diz, né, que nós devemos orar, você, somente você orará ao Pai que está em secreto. Mas aqui ele está falando, incentivando a pessoa a ter parceiros de oração, para orar junto, totalmente contrário do que está na Escritura. A Escritura diz de novo, amados, que você deve entrar no quarto, que é no entendimento, fechar a porta, que é fechar a boca, orar somente ao Pai no secreto, no entendimento. E o Pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E a Escritura diz que nós devemos orar uns pelos outros, mas não é orar com os outros. Então aqui ele já está fugindo do que está escrito na Escritura, do que Yahushua nos ensinou. Ora por isso, mas ora disfarçado. Sai dessa, irmão. Sai dessa. Quero, irmãos, olha, presta atenção. Eu quero convidar você a ter parceiro de oração. A gente tem até medo de falar. Eu vou falar meu pedido de oração, todo mundo vai saber. Ora por isso, mas ora disfarçado. Sai dessa, irmão. Sai dessa. Nós somos uma grande família. Se eu não tiver confiança na minha família, eu estou muito mal. Fala para quem está atrás. Se você não tiver confiança na tua família, tu está muito mal. Você não... Veja, ter confiança. É lógico que nós podemos pedir oração, né? Pedir assim, irmãos, ore por mim, como o apóstolo Paulo, ele pedia. Ele falava, irmãos, orem por mim. Não se esqueçam de mim nas suas orações. É o que ele falava para os irmãos. Mas é cada um orar no entendimento. Mas não é você ter parceiro de juntar e um grupo orar em voz alta. Não é isso que o Pai pede. Está totalmente fora da Escritura. Uma coisa é você orar pelas pessoas, outra coisa é você orar com as pessoas juntos. Está fora do que está na Escritura. Não está pensando nas coisas que são do alto. Quem nos deu a nossa família foi Deus. A minha família é boa. A minha família é boa. Minha mãe, entreguei ela para o Senhor agora, dia 14 de fevereiro. Já tem 2 meses? Tem 2 meses. 14 de fevereiro. Mas foi um filho, irmãos. Bobeou, tô lá com a Stefânia. Tá pensando de quê? Vamos pro hospital, vamos pro não sei o quê. Sábado à noite, domingo de manhã, de madrugada, não sei o quê. E lá foi embora. Minha mãe descansou no Senhor. No domingo mesmo eu já estava trabalhando. No domingo eu enterrei minha mãe. No domingo eu já estava trabalhando. Mas como? Não tem sentimento. Quem não tem sentimento é você, que está falando do que não tem conhecimento. Quando você sabe que o dever que você tinha para fazer, você fez, você está tranquilo. Não vou me agarrar com o caixão, não vou me jogar dentro da cova, não vou dizer, vou ficar aqui. Pelo amor de Deus, tu é crente. Crente sabe que entregou para Deus. O que a gente não vai fazer é entregar para o capeta. Agora, para Deus, Senhor é teu, leva. Era a oração da minha mãe, ela queria partir. Estefânia, vai com Deus. O que ela tinha para fazer conosco, ela fez. Nos ensinou no caminho do Senhor, nos ensinou a orar. E eu falava, eu fui no dia 13 de fevereiro, estou eu com ela lá na emergência do Rocha Faria. E eu pergunto para ela na maca, Estefânia, você me ama? Ela olhou para mim, virando os olhos, e disse, amo muito. Irmão, abriu o berreiro. Quando a minha irmã voltou, eu estava em pranto, molhando minha mãe toda ali naquela maca. Mas aí disfarcei. Falei, Stefânia, então melhora logo. Levanta daí, tem muita coisa para fazer para o Senhor. Levanta, quebra meu galho.
Vamos embora. Amanhã tem Santa Ceia. Não vai me tirar da Santa Ceia amanhã de novo, não. Eu falei pra ela, porque era de janeiro, eu quase não chego pra Santa Ceia. Porque minha mãe passou mal, eu tive que ir pro Rocha Farense, que até madrugada lá, não pude vir pra oração de manhã. Falei, Stefane, então... Veja bem. Ele não pôde ir pra Santa Ceia, porque a mãe dele passou mal e teve que ir pro hospital com ela. Aí ele deixou de tomar Santa Ceia. Sendo que na Escritura, Yahushua, ele diz que ele não tomaria mais da virgem desse vinho, está escrito isso em Mateus 26, e que ele só tomaria de novo conosco. Veja, então se ele não está participando da ceia, o que nós vamos fazer numa ceia física? Porque nós participamos da ceia no entendimento, né? Como a gente leu, veja bem, Mateus 26. Nossa, está chovendo bem, amados. Mateus 26. Olha. Cadê? Meu pai, cadê? Não, acho que está mais para cá. Mateus 26. Sim, aqui, ó. Olha só. Cadê isso? Aqui, ó. Enquanto comiam, Yahushua, olha só. Enquanto comiam, Yahushua tomou o pão, agradeceu, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, agradeceu e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança. Tem outra versão que diz: isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Tá? Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Veja, deixa eu botar aqui, nessa aqui, Mateus 26, né? Acho que é do 26 a 29. Isso. Deixa eu botar nessa aqui, ó, Mateus 26 a 29, para ver como é que tá aqui. Então vocês vejam, se a Yahushua não está aqui tomando com a gente essa ceia, o que a gente vai tomar essa ceia? Essa ceia física, a ceia no entendimento. Mateus 26, do 26 a 29. Vamos lá. Vamos ver como é que tá por aqui. Eu gostei muito desse site aqui, porque aparecem os 5 de uma vez, né? Então isso é muito bom. Aqui, ó. Enquanto estava comendo, Yahushua pegou o pão e agradeceu a Yahu. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comem, este é o meu corpo. Sai daqui. Fica muito chato, mas olha, é direto isso. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Yahu. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Yahu com seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então vocês vejam bem. Vamos ver, isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Aqui, ó. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então vocês vejam bem o que acontece aqui, tá? Yahushua, ele dava exemplo físico para as pessoas entenderem o espiritual, tá certo? Porque senão as pessoas não entendiam, porque as pessoas naquela época não tinham espírito,
O Espírito não habitava nelas. Por quê? Porque Yahushua, ele estava vivo e ele veio revelar o Pai. Então Yahushua, ele estava cheio do Espírito. Yahushua estava cheio do Espírito do Pai. Tá? Tanto que em Mateus 4, diz que Yahushua, cheio do Espírito, foi até o deserto para ser tentado. Então, só que as pessoas não entenderam o que Yahushua falasse, né? Se ele falasse direto do Espírito, do entendimento, as pessoas não entenderam. Por quê? Porque as pessoas estavam no físico e não no espiritual. Até o discípulo. Tanto que às vezes ele dava exemplo de parábolas, né? Que eram ilustrações que ele dava, e os discípulos falavam: mestre, nos explica essa parábola, porque a gente não entendeu. E ele explicava. Tá certo? Então o que acontece? Como ele estava para morrer, era a noite que ele foi traído, isso, né? Que Judas traiu ele, e Judas vendeu ele para os líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, e os sumos sacerdotes compraram o Yahushua de Judas, porque os líderes religiosos, eles só falam assim, que Judas traiu Yahushua, né? Que ele fala que Judas traiu Jesus e que Judas vendeu Jesus. Mas eles não falam vendeu para quem. Mas na Bíblia está escrito, Mateus 26, 27, 28, vocês vão ler, que quem comprou Yahushua de Judas foram os líderes religiosos, sumos sacerdotes, mestres da lei e os sacerdotes da época. Então foram os líderes religiosos que compraram Yahushua de Judas, tá? Só que como Yahushua morrer, ia se sacrificar por nós, o que ele fez? Ele não ia chegar e ia falar assim: olha, meu corpo vai ser destruído, eu vou morrer e o meu corpo vai ser como se fosse o sangue, o pão, e eu vou derramar o meu sangue por vocês. Eles não entenderam. Eu não estou entendendo o que ele está falando, eu não estou entendendo isso. Então o que ele fez? Enquanto eles comiam, tem outra versão que diz após eles comerem. Não sei como é que está aqui, enquanto estavam comendo, enquanto comiam, estando eles comendo. Mas tem outras versões que eu já vi, que está dizendo após terem ceado, após terem comido, tá? E tem outros que falam enquanto eles estavam comendo, tá? E Yahushua pegou o pão e repartiu o pão e deu. E falou: este é o meu corpo dado por vós. O que ele quis dizer é que o corpo dele seria dado no madeiro por nós. Só que ele pegou um pão para dar um exemplo e falou: este é o meu corpo dado por vós. Entende? Foi isso que ele fez. E aí ele disse: peguem e comam, este é o meu corpo. Mas ele deu para eles entenderem que era o corpo dele que ia ser dado por eles, que o corpo dele seria, né, morto, que eles iriam matar ele. Era isso que ele estava querendo dizer. Em seguida, ele pegou o cálice de vinho, né, e agradeceu a Yahweh. Depois passou o cálice aos discípulos dizendo: bebam todos. Aqui, ó. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ou seja, ele pegou o vinho e deu para os discípulos, falando: isto aqui é o meu sangue que vai ser derramado por vocês, é o sangue da nova aliança. Eu vou derramar o meu sangue por vocês, para que vocês tenham a liberdade em mim e saia da escravidão da religião. Entendeu? É isso que ele estava falando. Tanto que ele disse aqui, ó, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Por que ele falou derramado em favor de muitos e não em favor de todos? Porque ele morreu por toda a humanidade, mas não são todos que vão crer e que vão aceitar o sacrifício dele. Por isso que ele disse derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Ele morreu por toda a humanidade, mas o sangue dele só foi derramado em favor daqueles que creram no sacrifício dele e que foram na porta estreita. É isso que ele está falando. E digo-vos desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, em Sião. Não é que é no entendimento. A ceia que nós temos, como está escrito em Apocalipse 3:20, é no entendimento. Veja.
3. 3:20. Agora eu não esqueço mais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja, eis que estou à porta e bato. Qual é essa porta? É a porta do entendimento. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, abrir o entendimento, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Qual é essa ceia? É a ceia do entendimento. Por quê? Porque Yahushua é o pão vivo que desceu dos céus. Ele nos alimenta no entendimento. E ele é o vinho. E esse vinho, que é ele, é o vinho que nos dá o entendimento da palavra que é ele, porque ele é a palavra. Então isso é a ceia. Essa ceia nós estamos ceando agora, no entendimento. Então, quando a gente lê em 1 Coríntios 11, tá? Sobre a ceia, olha. Que os líderes leem essa parte, mas os líderes leem mais abaixo. Ó. Cadê? Não, acho que é primeiro, acho que é segundo. Aqui, ó, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, se reúnem como igreja e não se reúnem a uma igreja. Veja a diferença, tá? Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor. Tem outra versão que diz, não é a ceia do Senhor. Ainda diz isso, outra versão, na tradução, cadê? Não, essa aqui. Aqui. Deixa eu botar aqui. Na tradução, revista atualizada. Acho que é essa aqui que tá. Quer ver? 1 Coríntios. Ih, gente, já tá passando muita hora, mas vamos lá. 11. Deixa eu ver qual versículo que eu tô aqui. Versículo 20. 11, 20. Vamos ver. Tem uma versão aqui que ainda diz aqui, eu acho que é essa. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ainda está assim, não é a ceia do Senhor, isso não é a ceia. Porque a ceia de Yahushua do Senhor é no entendimento, não é no físico. Tá certo? Não é a ceia do Senhor que comeis. Veja bem. Aí aqui ele diz, cadê? Porque, eu vou ler nessa aqui, amados, porque essa aqui, a letra maior, é melhor para minha vista, tá? Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou despreza a igreja de Yarro e humilha os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Veja, o que ele estava falando é o seguinte, que as pessoas se reuniam num lugar, numa casa, e cada um levava uma coisa para fazer a ceia. Mas ele diz que isso não é a ceia do Senhor. Mas cada um levava alguma coisa. Só que os que tinham muito levavam muita coisa e eles comiam o que eles levavam. E os que não tinham ficavam com fome. Eles estavam fazendo acepção, entendeu? Não estava repartindo em comum ali. É isso que o apóstolo está falando aqui. Aí ele diz, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Yahushua, na noite que foi traído, tomou o pão. Veja, aqui ele está falando que o que ele recebeu, o que ele aprendeu de Yahushua, segundo a ceia. Tá certo? É isso que ele está falando. Ele não está falando para fazer a ceia. Ele está falando o que eu recebi. O que eu recebi do Senhor, ou o que eu aprendi. Quer ver só uma coisa? Sinônimo de receber. Receber.
receber. Para ficar bem entendido isso, que vocês vejam que é tudo... Aqui, ó, peraí. Aqui. Ó. Ó, receber, ganhar, ó. Acabei de receber um presente do meu marido, oferecer, obter, ter, adquirir, conseguir, alcançar. Tá. Auferir, embolsar, tirar, perceber. Aceitar, admitir, considerar, abraçar, reconhecer, adotar. Apanhar, levar, tomar, apanhar, atender, ver outros, ouvir, escutar. Tá. Mas vamos ver aqui, amados, como é que tá aqui, nessa aqui. Porque ao comer de cada um... não, cadê? Aqui, ó, porque eu recebi do Senhor, aqui também tá porque eu recebi do Senhor. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 11. Cadê? Ô, meu pai, cadê? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Aqui, ó, que também vos entreguei, ó. 1 Coríntios 11, 23. Vamos ver aqui, como é que tá aqui nessas aqui. 1 Coríntios 11. 11, 23. Só pra gente ver como é que tá aqui. Porque eles botam os versículos, tá? Pra pessoa não ter assim um entendimento. Porque na verdade esses falsos judeus da ONU, que são os copistas da Bíblia, que é da maçonaria, porque eles que traduziram a Bíblia, eles não querem que as pessoas tenham entendimento da Escritura, justamente para a pessoa ficar presa no engano da religião, tá? Então aqui, ó, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Yahushua, na noite que foi traído, pegou o pão. Porque recebi, tá? Mas esse recebi, amados, que ele está falando aqui, tá? O que ele recebeu de Yahushua, o que Yahushua passou para ele, ensinou a ele, tá certo? O que também lhes entreguei, ou seja, o que também lhes ensinei. Que o Senhor Yahushua, na noite que foi traído, tomou o pão, ou seja, ele contou o que aconteceu na noite que Yahushua foi traído. Que Yahushua falou para ele. E ele contou, ele está contando. Em que foi traído, tomou o pão, quem tomou o pão? Yahushua. E tendo dado agradecimentos, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Veja, faça isto em memória de mim. Tá? Você vai fazer alguma coisa em memória de alguém que está vivo? Faz para quem? Para quem está morto. Ora, eu, por exemplo, meu pai morreu. Agora dia 30 de junho, vai fazer 7 anos que meu pai morreu. E dia 20 de setembro é aniversário dele. Aí quando eu lembro do aniversário dele, aí eu vou às vezes e boto uma mensagem no Face. Hoje é aniversário do meu pai. Como eu gostaria, sabe, que o meu pai estivesse aqui para dar um abraço nele. Pai, eu queria te dizer que eu te amo muito. O senhor sempre vai ser lembrado. Por quê? Eu fiz isso em memória dele. Mas se meu pai estivesse vivo, eu não iria fazer em memória dele. Eu iria chegar, dar um abraço nele e falar: pai, parabéns, feliz aniversário. Olha, eu te amo muito, muito, muito. Mas aqui, ó, façam isso em memória de mim. Em memória de quê? De um morto. Porque quem está vivo não faz em memória de quem está vivo. Da mesma forma, depois da ceia, olha isso. Depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beber em memória de mim. Mas aí é que está, Mário, em memória de mim. Ele ficou morto 3 dias e ressuscitou. Então, sempre que o beberem, façam isso em memória de mim, enquanto ele estivesse vivo, morto, nesses 3 dias que ele foi ao abismo. Tá certo? Mas aí, depois desses 3 dias, não mais. Por quê? Porque ele ressuscitou. Você não vai mais fazer nada de memória de quem está vivo. E a Yahushua, ele é ressuscitado, ele está vivo. Então a gente não precisa de tomar ceia fazendo isso em memória dele, porque ele está vivo. Porque, aí aqui ele vai dizer, veja, aqui foi o que ele deu o exemplo de Yahushua, o que aconteceu na noite que Yahushua foi traído. E que Yahushua,
ele deu esse exemplo. Veja, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou seja, ele deu o exemplo para falar da nova aliança, de como vai ser agora, na liberdade que ele nos dá, no espírito e não mais na escravidão da religião. Então vocês vejam, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Mas esse memória de mim nos 3 dias que ele esteve morto. Aí agora aqui o apóstolo Shaul vai dizer dele. Olha só, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte dele até que ele venha. Ou seja, vocês anunciam a morte dele. Vocês não estão lembrando, que as pessoas às vezes falam, não, mas quando a gente toma ceia, a gente lembra que ele morreu, do sacrifício dele. Mas não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo que vocês estão anunciando a morte dele. Veja, sinônimo de anunciar. Aqui não está dizendo de lembrar, vocês estão lembrando que ele morreu, não. Está dizendo anunciam. Ó, anunciar. Olha, sinônimo de anunciar. Comunicar aberta e publicamente. Veja bem. Todas as vezes que vocês comerem e beberem do cálice, da ceia, vocês divulgam a morte dele, até que ele venha. Ou seja, vocês divulgam, ele está morto. Ele ainda não veio, ele ainda não ressuscitou, ele está morto. Vocês avisam, vocês estão avisando, ele está morto. Vocês aclamam, vocês afirmam, ele está morto. Vocês apregoam, ele está morto. Vocês asseguram, é certo. Vocês estão tomando uma ceia física, você está dizendo, é certo que ele está morto. E que ele vem, que ele vai ressuscitar, ele está morto. Vocês comunicam, ele está morto. Vocês condicionam, ele está morto. Vocês declaram, ele está morto. Vocês dizem, ele está morto. Vocês evidenciam, ele está morto. Vocês informam que ele está morto. Vocês manifestam que ele está morto. Vocês mostram com o pão e com o vinho que ele está morto. Vocês notificam que ele está morto. Vocês participam que ele está morto. Vocês proclamam que ele está morto. Vocês relatam que ele está morto. Vocês revelam que ele está morto. Vocês transmitem que ele está morto. Vocês veiculam que ele está morto. Vocês publicitam, notificam, publicam que ele está morto. Através da ceia, dessa ceia física que ele não está. Que ele mesmo disse que ele beberá de novo conosco um vinho novo no reino de Yahweh. Vejam, vocês indicam, preanunciam, prognosticam, prometem que ele está morto, sinalizam que ele está morto. Vocês entendem? Então, ó, predizer, pressagiar, prever, profetizar, prognosticar, vatinizar. Então, vocês vejam bem isso, amados. Então, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, no físico, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, o que é isso, comer indignamente? É comer no físico e não no entendimento. Tá? Então, você é culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Yahushua. Isso é muito sério. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, você examina, você vai querer comer o pão e o cálice no físico, tá certo? E pecar contra o corpo de Yahushua, ou você vai esperar a ceia quando ele vier e tomar o vinho novo conosco no reino do Pai e ser aqui no entendimento, no espírito, o pão vivo que é Yahushua. E o vinho que é o entendimento. O que vocês preferem? É isso que ele está falando aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. Veja. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Dormiram como? Estão mortos no entendimento. Não estão no espírito, estão no físico. Mas, se nós nos examinarmos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Esse examinar o quê? Você vai querer o físico ou o espiritual? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Não é nem essa ceia, é para comer.
Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então vocês vejam que é totalmente, né? Eu vou até encerrar por aqui, amados, porque já passou muito tempo, tá? Então vocês vejam que é totalmente contrário. E ele diz que ele deixou de tomar a ceia, como a gente viu aqui, para levar a mãe dele no hospital. Olha só, aí uma ceia satânica que não tem nada a ver com a ceia no entendimento. Então vocês vejam a motivação dele. E sendo que a Escritura diz que se a gente não cuida dos nossos, né? Dos da nossa casa, principalmente da nossa família, nós negamos a fé e somos piores que os descrentes. Né? É isso que diz em 1 Timóteo 5,8, como a gente leu. Então, quer dizer, ele levou a mãe dele no hospital, mas ele ficou chateado por quê? O que dá a entender? Porque ele deixou de ir da ceia, porque a mãe dele passou mal, ele teve que levar a mãe dele no hospital. Entende? Então, quer dizer, é isso, amados. Reflitam, orem no entendimento. Peça ao Pai para mostrar, porque o Espírito, ele nos ensina, ele nos mostra toda coisa. Ele nos mostra tudo. Está escrito que a unção que dele recebemos, ou seja, o Espírito, ele nos ensinará todas as coisas, isto é verdadeiro e não mentira. Então, ore, que o Pai vai mostrar para vocês essa ceia, é satânica, não tem nada a ver com a ceia no entendimento. A ceia no Espírito é no entendimento, não é no físico. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxa. Até a próxima.